Boa noite, meus caros colegas. Estamos dando início, estamos retomando, na verdade, né, Danilo, as gravações mais fechadas do Colegiado Empresarial, com temas mais densos, em que a gente, de fato, faz uma imersão do ponto de vista prático em alguns temas relevantes do mercado de recuperações judiciais. Eu tenho a dizer que o tema que nós vamos abordar hoje é um dos temas mais importantes para a economia brasileira. E eu não vou fazer maiores delongas, nós estamos falando de recuperação judicial do produtor rural no cenário de inovação legislativa, no cenário do PL 4458. Então, este é o tema, recuperação judicial produtor rural, tendo em vista esse PL que está já no ar, né, e que em breve será sancionado, e é sobre esse tema que nós vamos trocar figurinhas aqui. Sejam todos bem-vindos, né, meus caros colegas, e vamos iniciar essa conversa. Vai lá, Danilo. Pois é, Marcelo. Mais uma vez, dizer que é um privilégio poder estar aqui com vocês, doutor Marcelo, doutor Francisco, doutor Eduardo, onde a gente consegue aqui discutir, se aprofundar e principalmente passar para você que está assistindo uma visão muito realista e muito esperançosa do que é a recuperação judicial. A gente já falou aqui algumas vezes que a recuperação judicial é o remédio que a empresa tem, que hoje a gente vai falar do produtor rural pessoa física tem, uma situação pré-falimentar. O que vem a ser pré-falimentar? É aquela situação pré-morte da empresa, pré-morte da atividade. É o último remédio, a UTI, fazendo aquela analogia, enfim, é a saída, é a última saída, é o último remédio, é a última esperança da atividade empresarial. Então, entendendo o que é o direito, você que é leigo, que escuta, que nos ouve aqui, o direito, na verdade, ele serve para regular as relações pessoais, seja pessoa física, jurídica, pessoa jurídica com pessoa física e vice-versa. Então, o direito, ele vem para regular, para regulamentar, para dizer, para trazer uma solução para esse tipo de relação, certo? E o direito ele está em constante evolução. O direito ele vem se adequando a cada dia, porque situações novas são trazidas todo santo dia. E uma dessas é a recuperação judicial, no caso do produtor rural, seja ele pessoa jurídica, que já tinha sido tratado lá atrás de uma maneira muito, muito engessada, de uma maneira muito precária, seja ela do produtor rural pessoa física, que diante dessa evolução do direito, ela acaba sendo trazida para a discussão, para uma mesa de discussão, é introduzida no projeto de lei, certo? E ela está prestes a virar lei. E isso é fantástico, porque traz para você, produtor rural, uma esperança. Você que até então estava lá atrás, vendo as empresas poderem se utilizar desse remédio tão importante, e sem poder fazer nada, hoje você consegue ter uma esperança de que logo, logo a gente já vai ter situações. Danilo, mas a gente já tem situações. Nós temos situações onde o produtor rural, pessoa física, ele já tem conseguido um auxílio da justiça. Mas até conseguir esse auxílio da justiça, a luta é muito grande. É uma luta cansativa, é uma luta onerosa. Então, com essa PL, trazendo esses instrumentos, esses elementos, isso nos traz uma esperança. Eu acredito que o Francisco vai nos ajudar bastante aí a tratar dessa evolução. Francisco. Boa noite, meus caros colegas. É um inenarrável prazer estar aqui com vocês, falando de um tema tão importante, né, da recuperação judicial. Mas hoje a gente está falando de um setor que, sem falsa modéstia, impulsiona o nosso país, né? Trazendo aqui rapidamente, antes de começar a minha exposição, alguns pequenos dados, assim, até de forma humilde de dizer. Em cada 3 empregos do nosso país vem do agronegócio. Quase 50% da nossa exportação vem do agronegócio.
quase um quarto do PIB nacional vem do agronegócio. E tocando exatamente nesses pontos assim, trazidos pelo doutor Danilo, eu tenho uma frase, vamos dizer assim, eu parafraseei a frase da doutora Inglise Oliveira, que é juíza de vara especializada em recuperação e falência. Ela disse assim, é necessário que haja para o agronegócio, para todos os seus agentes econômicos, um olhar de igualdade para com os demais setores econômicos do país. E eu ainda completo a frase dela, sobretudo trazendo também a utilização do agronegócio de um instrumento tão importante quanto a recuperação judicial. E a gente está no cenário de sanção de uma PL, um PL que é o 4458, né? Que foi aprovado no 25 de novembro. Hoje nós estamos no dia 10 de dezembro, no dia 4 de dezembro ele foi enviado ao presidente para sanção, e acreditamos que a sanção ocorra em breve. Mas a gente tem que fazer um estudo do Instituto da Recuperação Judicial no âmbito jurisprudencial, até chegar na lei. E eu vou tentar ser breve, mas trazendo as modificações que a gente teve, até chegar nas inovações que o PL traz para o produtor rural. A gente tem um marco evolutivo, que eu posso dizer que ele inicia antes de novembro de 2019. E eu quero tentar tratar com maior carinho aqui do produtor rural pessoa física. Por que o produtor rural pessoa jurídica, o artigo 48 ali, da Lei 11.101, já traz para ele a possibilidade de fazer recuperação judicial. Para ele já não havia óbito. Mas agora, para a pessoa física que empreende na área rural, a gente já tinha uma situação complexa, né? Até o presente momento, até antes de novembro de 2019, aquele produtor rural pessoa física que ingressasse em pedido de recuperação judicial, obviamente ele deveria ter o seu registro aprovado na junta comercial, ele só teria a possibilidade de ter abrangido pelo sistema recuperacional somente as dívidas pós-registro. O que deveras, melhor dizendo, é uma situação tanto complexa. Como o próprio professor Marcelo diz no curso, muitas vezes o produtor rural pessoa física já tem dívidas que se alastram há mais de anos, e em casos específicos até décadas. Então, se tornava uma situação de exclusão para o produtor rural pessoa física. Após novembro de 2019, nós tivemos um caso emblemático, que foi o RESP 1.832 do Mato Grosso, que é o caso Pequim, foi julgado pela 4ª turma do STJ. O STJ, ele utilizou uma análise, como eu posso dizer, bem legalista e bem positiva para o empresário pessoa física. Ele entendeu que o produtor rural, ele tem, no artigo 971 do Código Civil, um regime simplificado, diferenciado e favorecido. E esse regime dá a ele uma faculdade de se registrar na junta comercial. Ele não é obrigado. Mas a partir do momento em que ele se registra, ele tem para si os mesmos benefícios do empresário comum. E de tal forma, a partir do momento em que ele tem um sistema simplificado e uma faculdade, ele não se sujeitaria à obrigatoriedade do artigo 48 da Lei 11.101. Por quê? Muitas vezes o produtor rural, antes mesmo do registro, ele exerce a atividade rural há mais de 2 anos. Né? E entendeu-se que o registro do produtor rural na junta comercial, previamente ao ingresso do pedido de registração, seria de caráter constitutivo, tendo efeitos ex tunc, pegando todo o período que o produtor rural empreende na atividade rural. E aí, só que antes mesmo dessa decisão, desse caso emblemático, nós tínhamos também uma questão bem complexa. Era de entender quais seriam os débitos, ou melhor, os créditos que estariam sujeitos à recuperação judicial. Para muitos de nós, depois do julgamento do recurso especial 1.800.032, está muito claro que todas as dívidas constituídas antes do registro estariam inclusas. Só que até amadurecer esse entendimento, havia-se muitas teses contrárias. E eu vou trazer isso porque lá na frente do PL a gente vai tentar voltar esse raciocínio. O professor Francisco Satira traz um entendimento muito interessante, que foi até utilizado para construir essa linha de raciocínio. O produtor rural pessoa física,
ele tem, antes do registro, ele estaria semelhante a um empresário irregular. E ele estaria tendo todo o seu patrimônio pessoal escondendo pela atividade. E a partir do momento em que ele se registra, ele estaria se incluindo na possibilidade, do espectro do empresário regular. Né? E dali, a partir desse momento, estando em pé de igualdade com os outros empresários, ele teria todas as suas vidas abarcadas. Ele não teria divisão. Olha, isso daqui é pós-registro, estaria incluso. Isso daqui é só da atividade rural, estaria incluso. O restante, não. E nós temos uma dificuldade muito grande, porque existem muitos produtores rurais que têm a mistura, muitas vezes, do patrimônio da empresa com da pessoa física. E aí, nós tivemos, depois desse entendimento de novembro de 2019, uma pá de cal nesse assunto, repito, mais uma vez. E, ao mesmo tempo, nós tivemos também, antes mesmo desse julgamento, enunciados do Conselho de Justiça Federal, na terceira jornada de direito comercial, que trazem exatamente o entendimento a respeito dos créditos. E, obviamente, esse trabalho foi chefiado pelo professor Luiz Salomão. O enunciado 96 é bem criterioso nesse sentido. Ele diz que a recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita a todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no registro de pessoas jurídicas, ou melhor, registro público de empresas mercantis, a junta comercial no caso. Então, e aí, a partir desse entendimento, o STJ já deu, através da sua quarta turma, esse entendimento no caso Putin, né, que é o caso que foi publicado em fevereiro desse ano, e, em seguida, a terceira turma do STJ também seguiu o mesmo entendimento, unificando-se, assim, as duas turmas do STJ nesse sentido, evitando até possíveis embargos de divergência. E agora nós temos a PL, né, 4458, trazendo, de fato, muitas inovações. E a principal inovação que eu considero é a positivação, ainda mais nós que somos do direito romano-germânico, né, do direito puramente positivado. Nós temos ali a possibilidade efetiva da recuperação do produto rural, no artigo 48, parágrafo 2º, para a pessoa jurídica, e no artigo 48, parágrafo 3º, para a pessoa física. Dentro do prazo temporal de 2 anos, também, que eu considero, seguindo mesmo a linha de raciocínio do julgamento do caso Putin. E o que eu acho mais interessante, que a gente tem que salientar, né, trazendo de volta a linha de raciocínio que eu tinha trazido anteriormente, era que nós temos agora uma situação tanto complexa, porque existem agora alguns créditos que não entrarão na recuperação judicial. Seriam créditos devem decorrer exclusivamente da atividade rural. Ora, isso está positivado no parágrafo 6º do artigo 49, né, que vai ser incluído na lei após a sanção. E aí fica a questão nossa de debate, né, para começar. Como diferenciar isso na situação do produtor rural? É muito difícil, ainda mais pessoa física, em que ele, repito, tem uma confusão entre o patrimônio da atividade rural da pessoa física. E temos também a questão de alguns créditos que são excluídos da recuperação judicial. Esses créditos seriam oriundos da CPR, CPR física, né, de violação física, e também aqueles créditos decorrentes de aquisição, né, de propriedades rurais, bem como suas respectivas garantias, presentes, isso no parágrafo 9º do artigo 49. Olha só, Francisco, deixa eu ser inconveniente, mas não esgota o assunto para a gente poder discutir também. Né? Não fecha todos os temas, porque a gente quer trocar a figurinha também. Eu estou marcando aqui, vamos discutir todo mundo mais questões aqui, especialmente sobre o crédito que não submete. Eu acho que tem mais questões aí para a gente trocar aqui. Então, eu peço que só seja breve, Francisco, para a gente poder prosseguir, tá? Sim, eu já vim numa afã de tentar fazer toda a história do procedimento para produtor rural, acabei abarcando algumas coisas, mas agora eu já passo a bola para o Eduardo, porque ele vai trazer essa questão da CPR e de outros créditos
dos créditos que eu já citei, e peço até desculpas para o colega por ter atravessado um pouquinho a parte da fala dele. Não, que isso. Francisco se empolgou porque a matéria realmente é empolgante, né? Mas, assim, eu creio que uma coisa bastante importante, e a gente vê isso aí na fala, né, do nosso colega Francisco, é a positivação da recuperação judicial da pessoa física do produtor rural, né? Porque quando a gente fala em produtor rural, nós temos aí uma pequena parcela também de produtores que são pessoa jurídica. Mas é importante salientar, né, que, segundo dados do CNA, 98% dos produtores rurais no Brasil atuam como pessoa física. Então, assim, a gente fala em 98%, é praticamente uma parcela, os demais são praticamente uma parcela insignificante, né, do ponto de vista do quão massivo é, né, essa questão aí do nosso produtor rural, pessoa física, que realmente leva, como a gente vê aí nessas propagandas do agro, que muito bem relacionam, né, a atividade, levam o Brasil nas costas, levam a economia brasileira nas costas. O agronegócio leva, né, a gente sabe. A recuperação judicial do produtor rural veio no momento, né, de clamor público, até por isso. A construção jurisprudencial trouxe a isso, né? Acho que a positivação foi uma decorrência lógica da construção jurisprudencial. E como tema aqui, acho que o principal que eu queria abordar é dos créditos que estão e que não estão incluídos na recuperação judicial. Quer dizer, como o nosso colega Danilo disse, isso tem que ser visto com olhos, né, com bons olhos, como esperança, né, para o produtor rural, e de fato né? Sempre com atenção, né? Porque quando a gente fala na recuperação judicial do produtor rural, a gente tem que lembrar que o projeto de lei ele exclui alguns créditos, né, desse sistema recuperacional. São eles o crédito advindo, como o Francisco falou, de financiamentos para aquisição de imóveis, né, nos últimos 3 anos anteriores ao pedido de recuperação. Aqueles créditos rurais públicos, né, que são... Eu estou até tentando localizar aqui o número da lei que menciona. Se eu não me engano... Bom, não vou falar o número da lei, que eu acho que eu não anotei ela aqui, não. Mas são alguns créditos voltados ao produtor rural, ao agronegócio, financiados aí pelo Executivo, pelo setor público, né, que tenham sido renegociados. Isso aí é até importante a gente raciocinar no que foi o interesse do legislador ao excluir, né? O crédito renegociado, a gente tem que partir do pressuposto que ele já foi renegociado. Então, a recuperação judicial não deixa de ser também uma renegociação, né? A gente traz novos aspectos, a gente delineia o pagamento da dívida de forma distinta ao originalmente contratado. Então, eu creio que o legislador ele teve essa intenção de evitar uma dupla concessão, né? Uma dupla renegociação. Então, quer dizer, excluiu aquilo que já está renegociado da recuperação. E um ponto que eu acho que foi bastante polêmico, e inclusive acho que creio eu que vai ser objeto de construções jurisprudenciais futuras aí, foi a exclusão da CPR física, né? Que o Francisco começou a abordar aí, e realmente acho um ponto importantíssimo. A CPR hoje ela é o principal título de financiamento privado, né, do crédito rural. Ela foi criada em 1994, e depois, se eu não me engano, em 2010 houve uma alteração. O que seria? Em 94 foi instituída a CPR, que é aquela cédula pela qual eu, produtor rural, prometo pagar, né,
ao meu fornecedor de insumos, basicamente seria assim, ao meu fornecedor de insumos, eu pago com o quê? Com o produto da minha lavoura, com o produto em si, né? Por isso, CPR, né? Cédula de Produto Rural. 2010 trouxe uma inovação legislativa com a inclusão da possibilidade de se liquidar de forma financeira a CPR, né? Na verdade, não só de se liquidar qualquer CPR, mas sim de formalizar um novo tipo de título, né? A CPR, então, ela passa a ser dividida em dois aspectos. A CPR de liquidação física, que é aquela CPR clássica que a gente já lidava lá desde 94, e em 2010 a CPR de liquidação financeira, que tem algumas regras específicas, mas se presta aos mesmos fins. A diferença é que, ao invés de pagar o meu fornecedor em produto, eu vou pagar em dinheiro, né? Isso é preocupante. Por quê? Por que a gente tem uma certa preocupação e um olhar especial em relação à questão da CPR? Hoje, como eu disse, como ela é o principal meio de financiamento privado, né, essa movimentação no sentido de excluí-la da recuperação, ela pode vir a comprometer a efetividade, né, da recuperação, porque o produtor rural ele emite muitas CPRs ao longo de um ano produtivo ali até chegar na safra, né? Então, eu creio que a gente vai ter, na realidade, algumas construções jurisprudenciais ao longo do tempo, isso aí só o tempo vai dizer, né? Mas eu tenho um certo receio em relação à CPR especificamente, até porque também ela já tinha ali algumas exclusões que foram trazidas pela MP do Agro, a Lei do Agro agora, né? Ficou famosa ali na MP do Agro, também desse ano. Então, a gente vê que existe a intenção do legislador, de certa forma, de proteger uma das partes contratantes ali. Existe uma proteção, né? E é um ponto que obviamente, vai se bater, os advogados, os colegas, os operadores do direito vão bater nisso aí, né, nas recuperações judiciais. Eu tenho certeza que vão incluir, sim, créditos de CPR ao longo do tempo, né? E vão brigar por isso, né? Porque, como a gente viu, a Lei 11.101, da sua edição para cá, ela teve diversas mudanças jurisprudenciais que afetaram, né, seu funcionamento, né? Ela não passou, não é correta exatamente aquilo que a gente vê no texto da lei, e acabou positivando algumas coisas, como é o caso da recuperação do produtor rural. Então, assim, a gente vê que existem algumas exclusões, mas, num aspecto geral, creio ser bastante positivo, porque, além de tudo, é um passo, né? Um passo a mais para a gente conseguir um equilíbrio, porque o Instituto da Recuperação Judicial vinha beneficiando algumas partes, alguns elos da corrente e outros não. Então, eu creio que o que se busca ao trazer a recuperação judicial também para o âmbito da pessoa física do produtor rural é a gente colocar todo mundo ali em par de igualdade, né? Até porque o produtor rural é o primeiro elo da corrente, né? Se esse elo arrebenta, os demais vão junto. Então, creio que as observações que eu tinha a fazer nesse aspecto das exclusões são essas. Perfeito, perfeito. Feitas as considerações jurídicas, né, eu acho que vale a pena um pouco virar o foco. Assim, focar no mercado, focar na repercussão dessas inovações, seja do PL, seja das inovações que o Francisco nos historicizou, né, do ponto de vista da jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, e a gente tem que pensar do ponto de vista do benefício concreto, né, porque eu penso o seguinte, gente, olha só, a gente tem alguns colegas nos assistindo, alguns advogados que estão trabalhando com recuperação ou que pretendem trabalhar, sabem que esse é um tema quente,
por uma razão bem tranquila. A recuperação judicial do produtor rural não é algo difícil de se imaginar em qualquer cidade. Ao contrário de uma recuperação judicial de uma grande empresa, que deve estar numa cidade média ou grande, recuperação judicial a gente encontra de produtor rural, a gente tem o potencial de encontrar em qualquer lugar, então vai ter advogado nos assistindo, mas nós estamos produzindo um conteúdo para produtores rurais em crise, é isso que nós estamos fazendo. E o camarada talvez não tenha essa imersão no direito, então foi bom ele entender todas as mudanças que estão no ar. Mas, na realidade, o que nós estamos apresentando como circunstância fática para ele, que está endividado? Existe hoje uma possibilidade colocada, seja pelo PL 4458, que vai virar lei em breve, ou mesmo pelo entendimento de algum modo sedimentar nos tribunais superiores e de que ele possa se socorrer no regime recuperatório. Ele pode socorrer na Lei 11.101. E aí é claro que alguns créditos que, a rigor, não submetem pela norma legal, eles serão administrados no bojo do processo de recuperação judicial. Então, o crédito não submete? Não submete. Mas como é que faz para chegar nele? No bom português. Né? O crédito decorrente de contrato de alienação fiduciária, submete? Não submete. Mas, em processos de recuperação judicial, a briga é grande para o credor alcançá-lo. Se a gente pensar que o crédito não submete, mas é um bem essencial para o produtor rural, grão, nós começamos a jogar esse jogo com maior profundidade, porque, de fato, a realidade é essa. E aí, uma parte da economia brasileira ouve isso. O Francisco delineou os percentuais, eu levantei aqui, 21,6% do PIB é agro. Isso aí, Google, não precisa fazer muita investigação, né? E aí, bom, ver esse camarada endividado podendo alongar a sua dívida, alongar 8, 10, 12, 15 anos, ter um deságio expressivo, mais expressivo ou menos expressivo, e 1 ou 2 ou 3 anos de carência, pensando desde o stay period até o segundo ano do plano de recuperação da carência, 24 meses, nós estamos colocando uma possibilidade para esse camarada que ele, nos melhores sonhos, ele não teve. Porque no sonho desse cara, e aí eu vou encerrar e vou passar a bola adiante, esse cara está com dificuldade de dormir. Nós estamos falando um pouco de juridiqueza aqui. Tudo bem, nós somos advogados, olhas gravatas aqui, é esse o nosso campinho. Mas assim, esse camarada não dorme. Esse camarada não janta com a mulher tranquilo. Esse camarada não dá o dinheiro para o filho ou para a filha e passear porque ele está apavorado, ou ele dá o dinheiro pensando, pô, será que eu vou ter como dar o ano que vem um dinheiro para o meu filho? Esse camarada não troca a caminhonete dele porque a caminhonete dele está alienada. Está alienado, e está em alienação fiduciária, foi o último recurso que ele conseguiu alcançar. Por isso que, por vezes, ele está vivendo um drama que a gente não consegue descrever, que a gente consegue imaginar, porque aqui não tem criança, somos todos homens aqui, conhecemos as dificuldades da vida. Então, o que nós estamos dizendo? É possível inventar, dentro da recuperação judicial, que é o remédio legítimo para a crise do agente econômico, o único remédio, a legislação não oferece outro remédio para a crise, seja da sociedade empresarial, seja hoje do produtor rural, não tem outro remédio. Nós estamos dizendo, tem um remédio, e aí o Danilo sinalizou. Em uma situação de gravidade, o Danilo foi um pouco além. A percepção dele é interessantíssima, porque na percepção do Danilo, uma situação pré-falimentar, ou falência ou recuperação judicial. Eu acho excelente essa leitura, na medida em que agrava a circunstância. Eu vou um pouquinho antes, eu digo, nem precisa estar em uma situação pré-falimentar, compreendo, Danilo, meu irmão, e estou contigo, mas eu diria um pouquinho antes. O empresário rural está com dificuldades no seu fluxo de caixa progressiva, uma dificuldade que ele percebe a diminuição do faturamento nos últimos 12, 24 meses, vê isso nos fluxos de caixa, não é difícil no balanço perceber, e percebe que os compromissos estão vencendo e chegando nele. A rigor não é uma situação pré-falimentar, a rigor, mas pode-se chegar lá. Então, vamos antecipar esse movimento? Hoje ele pode fazer isso com uma recuperação judicial. Né? E aí, dizendo isso, eu encerro por hora
e abro a palavra para quem tiver interesse e já convido o Danilo aí para fazer o meu contraponto. Pois é, Marcelo, eu acabo aqui me apresentando como o carrasco da situação, né? Concordo plenamente com você, mas o que a gente tem visto no Brasil é a questão, eu costumo dizer a todos os meus clientes aqui que a profissão mais difícil do Brasil é ser empresário. Porque o médico, ele abre um ser humano e faz uma cirurgia lá no estômago, mas ele estudou 10 anos para aquilo. O engenheiro constrói uma ponte de 15 quilômetros, onde passa milhões de veículos por dia, bota um avião para voar, um monte de ferro, mas ele estudou 10 anos para aquilo. E o empresário, o produtor rural, ele não estudou. A faculdade dele é diária, me permita a expressão, é tomando porrada. Cada dia é uma legislação nova, cada dia é uma situação nova. Então, eu costumo dizer que a profissão mais difícil do brasileiro, a profissão mais difícil do Brasil é ser empresário. E aí, quando eu trato uma situação dessa com a situação pré-falimentar, é justamente para tentar afastar a questão do ego, da vaidade. Porque o empresário, o produtor rural, essa não é a primeira crise que ele passa. O Brasil está vivendo uma crise, a gente está numa pandemia, e no meio de uma pandemia, onde o governo precisou injetar dinheiro na economia, suspender, ajudar as empresas a suspender contrato de serviço, de funcionário, etc. Mas, assim, o que a gente precisa é trazer, dar um choque de realidade, porque o cidadão, ele olha para trás, como você mesmo disse, teve um problema na sua folha 12, 24, 36 meses e tal, mas ele precisa entender que o dinheiro da empresa, mas minha empresa está faturando bem, mas ela está endividada, tal, então eu preciso tirar essa vaidade do cidadão, eu preciso trazer ele desse choque de realidade, porque pode ser tarde demais. E aí a gente voltando para a questão do produtor rural, principalmente pessoa física, que é onde a gente está batendo bastante aqui, uma coisa que, assim, que é a minha sugestão, já para você que consegue me ouvir, consegue entender que isso pode ser um benefício para você, comece a profissionalizar o seu negócio, a organizar. Porque você produtor rural, pessoa física, você vai poder ser beneficiário, mas você vai ter uns requisitos a cumprir. E o que eu pude observar no projeto de lei, que os requisitos, a lei quer ajudar você, mas você precisa ser ajudado, certo? E querer ser ajudado. E, nesse caso, você vai precisar profissionalizar seu negócio, porque um dos requisitos é estar colado com uma contabilidade, porque são documentos contábeis que você vai precisar comprovar, se é a declaração do imposto de renda, é a inclusão do patrimônio do balanço contábil, é a obrigação no livro de caixa digital, são esses requisitos. Então, tudo bem, hoje não está em vigor o projeto de lei, mas a gente já tem decisões jurisprudenciais que podem lhe atingir, que podem lhe ajudar. Então, quanto antes, mas eu só sou um produtor, eu tenho uma roça, eu tenho um sítio aqui, tal. É justamente você que a lei está tentando cuidar. Então, profissionaliza seu negócio. O quanto antes, mas eu não tenho dinheiro, não sou da roça, eu só sei plantar e sei colher, tal. Pede ajuda a alguém, mas você vai precisar ser ajudado. Você precisa sair dessa situação. Então, procure os profissionais certos. Então, acredito que seria isso. Nem tanto carrasco, né, Marcelo? Uma observação muito importante, eu acho, Danilo, você abordando aí essa questão da profissionalização, né? Isso é realmente, como a gente teve a positivação agora, quer dizer, é lei, né? Não é mais entendimento, a gente não entra mais com a recuperação, quer dizer, não é lei ainda, né? Estamos esperando a sanção, mas vai ser em breve. Mas assim que for, a gente não vai mais entrar com recuperação judicial com dúvida do que vai ser a decisão. Né? Quer dizer, a gente já vai ter, na qualidade de advogados, nós já vamos ter a possibilidade de analisar a documentação e falar, você tem os requisitos, a gente já vai entrar sabendo do deferimento do processamento da recuperação desse sujeito. E, para isso, a gente ter agido também de forma preventiva,
orientando, né, a ter ali o controle contábil de tudo, isso aí eu acho que é primordial, porque nem todos têm, a gente sabe, eu estou aqui no interior de Minas, a gente sabe da informalidade com a qual trabalham essas pessoas, né? Então, eu acho que uma coisa que eu gostaria de falar aqui, se hoje tem 1, tem 10, tem 20, tem 100 produtores rurais nos assistindo, hoje, ou não sei, daqui a um tempo, né, porque essa aí é a magia do YouTube, a magia daquilo que fica gravado, é o seguinte: não tenha medo de ser mal visto. Nós temos, às vezes, esse aspecto do ego, né, que o Danilo tratou muito bem aí. Às vezes não é nem um ego de se falar de forma negativa, poxa, mas o cara é orgulhoso, não quer ter uma recuperação judicial para não ter o nome sujo. Não é, às vezes é pela preocupação mesmo, né? E é natural essa preocupação, mas a gente pode afirmar uma coisa: assim como a empresa que se recupera, como ela é muito bem vista, o produtor rural vai ser muito bem visto. Quer dizer, ao invés de ser visto como o cara que entrou com a recuperação judicial, às vezes, para fugir das obrigações, não. Ele vai ser visto como aquele produtor rural que estava numa fase extremamente difícil da vida dele, que levou prejuízos e conseguiu dar a volta por cima da forma legal, né? Acho que é um mérito muito grande você conseguir isso, e eu acho que a valorização da recuperação judicial ela parte desse pressuposto, né? De que eu não estou dando cano em ninguém, eu não estou fugindo das minhas obrigações, muito pelo contrário, eu estou chegando e falando: juiz, eu não dou conta de cumprir as minhas obrigações da forma como elas estão estabelecidas hoje, mas dessa forma eu garanto que eu consigo. E aí nós temos lá o plano, o alongamento, que é o deságio, enfim, todos os benefícios, que são benefícios não só para o devedor, mas também para os credores, porque em outros cenários não receberiam nada, né? E depois de toda essa caminhada, que os colegas sabem que não é uma caminhada fácil, né? Não é um chão lisinho, mas assim como os produtores estão acostumados, é um chão bem cascalhado, bem esburacado, um chão de roça mesmo. Mas depois dessa caminhada tem uma luz, né? E esse produtor vai conseguir se recuperar e vai ser super bem visto, vai ser um cara que saiu do buraco, diferentemente de muitos que simplesmente param, que simplesmente saem para outras atividades, ou que simplesmente dão o cano e começam a plantar no nome do primo, do irmão, do tio, né? Isso é muito comum. Então, a gente inaugura, com esse projeto de lei, que logo vai ser lei, um novo caminho, né? Que eu acredito que vai ser trilhado com muito sucesso. Eu quero aproveitar e pegar o gancho das palavras do Danilo, do doutor Danilo, do doutor Eduardo, que foram primorosos em que eles disseram, né? Se a gente for analisar, primeiramente, seguindo a linha do doutor Danilo, a busca pela profissionalização do produtor rural é algo muito positivo, mas eu ainda vou além. A partir do momento que o produtor rural, pessoa física, ele segue aqueles princípios que estão ali no artigo 49, né, da estruturação fiscal, do livro caixa, ele está trazendo até mesmo um procedimento de recuperação para os seus credores, para o judiciário, uma comprovação, primeiramente, da viabilidade da sua atividade como produtor rural, e, além disso, ele traz para os seus credores a certeza de que ele vai ter condição de buscar o seu rendimento a partir do momento que o plano de recuperação for aprovado. Então, faz mais do que necessário a gente entender mesmo que bons olhos, o que o doutor Danilo falou, da busca pela profissionalização, da busca da regularização fiscal, né, do produtor rural. E, em contrapartida, a gente traz também, o doutor Eduardo falou, né, que o produtor rural, ele tem que entender que o procedimento de recuperação, ele não é o fim. A gente está ainda com os reflexos ainda, né, da concordata e da falência. E olha que a nossa lei de recuperação e falência, ela é jovem, se a gente for analisar, 15 anos. Mas a gente tem que pensar que o processo de escorregimento, o processo de recuperação judicial, ele vem para ajudar o empresário a se reestruturar,
a pagar os seus credores, a manter também uma cadeia empresarial existente, porque não é somente o empresário rural, tem pessoas que dependem dele, tem funcionários, tem, talvez, fornecedores, enfim. E, a título de curiosidade, saiu nessa semana uma informação que é muito interessante, até mesmo para mostrar o tanto que esse procedimento de recuperação ele é útil para a atividade econômica. As maiores altas na Bolsa de Valores nessa semana foram exatamente de empresas que estão passando por processo de recuperação judicial, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, seja judicial ou extrajudicial. Foram altas de 450% a 2.500% de pontos na Bolsa de Valores. Então, para quem ainda acha que o procedimento de recuperação ele vai trazer algo negativo para o empresário, não vai, pelo contrário. Ele vai ser visto com bons olhos pela sociedade. Prova disso são essas grandiosas empresas que estão passando por esse momento, estão na Bolsa e estão tendo crescimento de suas ações, ou seja, um aumento do seu valor de mercado. Interessantíssima essa ponderação da Bolsa, né, Francisco? Eu estou acompanhando isso também e é realmente quase inacreditável, né? Se pegar, a gente está gravando essa conversa dia 10 de dezembro. Se alguém estiver nos assistindo e quiser confirmar o que o Francisco está dizendo, pesquisa a ação da Oi. Uma recuperação judicial de envergadura nacional, uma repercussão nos grandes, médios e pequenos cidades, um negócio muito grande mesmo. A ação da Oi ela está projetada para chegar num patamar que ainda não chegou e todo mundo sabe que vai chegar. De 60 centavos, 70 centavos, ela está a R$ 2,40, R$ 2,50 e vai chegar a R$ 3,00. Como assim? Isso significa a crença social e do mercado de que a recuperação judicial é uma alternativa. Eu chamaria atenção que, no caso do produtor rural, a recuperação judicial ela tem uma outra, ela tem, além dessa alternativa de repactuar os compromissos, ela pode cumprir uma outra função, e já foi mais ou menos assinalado pelos colegas. Qual função? De organizar a atividade produtiva. Estruturar a atividade produtiva. Porque na medida em que se deve confeccionar o conjunto de documentos obrigatórios, essa é a antessala da organização. Ato contínuo, o administrador judicial vai fazer essa verificação da operação, né, essa fiscalização das atividades, de modo muito tranquilo, nós não estamos falando de um fiscal, de um auditor, não é nada disso. O administrador judicial simplesmente cumpre a função de verificar se é verdadeiro o processo. É isso, ponto. Nós não estamos falando aqui de um policial. Então, o produtor rural vai prosseguir tranquilamente na sua atividade e a própria fiscalização do AJ faz com que ele também tenha esse cuidado de ordenar e planejar a sua vida produtiva. Nada mais necessário, né, que isso no contexto do século XXI. No contexto da tecnologia, uma notícia que eu soube há pouco tempo, o agro é um dos ramos do mercado que mais estão recebendo aplicativos. Então, tem muita gente boa produzindo tecnologia para os produtores rurais. Isso casa perfeitamente com essa atualização nos processos de gestão que a recuperação judicial também favorece. Então, de todos os lados, eu não consigo ver aqui um óbice. Eu não consigo ver aqui um senão. Eu vou só lançar mais um argumento favorável, que é o seguinte, ao ingresso em recuperação judicial, que é o seguinte. As cerealistas aqui na região sul viveram um processo de muitas ingressarem em recuperação judicial. Não sei como é que foi em cada região de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul teve um período, 2014, 2016, em que grandes cerealistas, ingressaram em recuperação judicial. A gente atuou na equipe de administração judicial, a gente sabe o processo de A a Z, participou das assembleias, enfim, conhece bem esse cenário. O que acontecia com o produtor rural? Era ele que sofria os deságios, o alongamento e a carência, né? Enfim. Era ele que sofria com a recuperação judicial. O que se dizia à época? Que o produtor rural deveria também poder utilizar o instrumento de modo até mais singelo, Francisco, simplesmente reproduzindo o plano,
aplicado pela cerealista. Essa tese rondava as mesas dos advogados. Pô, se o cara tem 5 milhões para receber na cerealista propõe 50% de deságio, alongamento de tanto tempo, carência de tanto tempo. O cara ingressa em recuperação judicial e apresenta o mesmo plano. Igual, que eu vou pagar com esse crédito, não tenho crédito em outro lugar. Né? E isso não era possível. Claro, nós estamos em outro contexto, as grandes cerealistas se reestruturaram a partir da recuperação judicial, então a realidade de mercado que eu estou aqui descrevendo é outra, mas se naquele contexto tivesse a condição, muitos produtores rurais não teriam ido à quebra. E assim, eu não sei como é que é a vivência de cada um de vocês com o agronegócio, com a produção rural. Eu tenho uma experiência bem familiar, conheço bem do agro, assim, na minha região. E é o que mais acontece, grandes produtores rurais se tornarem médios, médios se tornarem pequenos, e a gente ouvir histórias, olha, do fulano, que era um grande produtor, e teve uma safra de soja quebrada, teve uma quebra de safra, olha, aquele grande produtor que agora está pegando dinheiro emprestado na agiota para poder botar gasolina na caminhonete. Isso é o que mais se ouve, porque, na verdade, não existia uma alternativa jurídica, não existia nenhuma alternativa jurídica para o produtor rural em crise. O que se dizia para o produtor rural era o seguinte: paga suas dívidas ou entrega o campo. Era isso. E o Banco do Brasil, que era um dos grandes credores, de algum modo era um pouco diligente nos processos, porque se fosse mais diligente, ele mudava a cara da agricultura brasileira, tirando campo de pelo menos, sei lá, um quinto, um sexto, um sétimo dos produtores. O Banco do Brasil tem importância nesse grau de endividamento. E a gente vê essa roda viva aí de mudança de figuras em cima do campo, quem sabe seja mitigada pela recuperação judicial. Agora, só para encerrar aqui de novo, recuperação judicial não produz dinheiro. Recuperação judicial não é mágica. O produtor rural que pensa em ingressar em recuperação judicial achando que o processo vai botar dinheiro para pagar os créditos, não é isso. É uma alternativa oferecida para a repactuação dos compromissos, mas tem que ter esse gerenciamento, essa produtividade, enfim. Pois é, Marcelo. A recuperação judicial também não é uma pausa da realidade, certo? Onde o cidadão está super endividado e o dinheiro que vai entrar agora, ele vai poder trocar caminhonete, ele vai poder trocar as máquinas do campo, trator, etc. Não. Recuperação judicial, na verdade, como eu disse no começo, é uma intervenção, já que você não conseguiu sair dessa crise com sucesso, então a gente pede ajuda a alguém maior para intervir por nós e nos trazer de volta, nos tentar trazer de volta a situação, até onde eu consegui chegar aqui com minhas próprias pernas, eu quero continuar caminhando. Então, a recuperação judicial é isso. Acho que, para finalizar, já estamos aqui com um tempo um tanto quanto avançado, né? Mas é esperançoso que a gente consegue ver nesse projeto de lei que já foi discutido, rediscutido, tal, e agora está para a sanção do presidente. E o que mais me chamou a atenção é essa questão mesmo do olhar do direito para o empresário, para o produtor rural, pessoa física. Para a pessoa jurídica também, porque facilitou algumas situações, etc. Mas para o produtor rural, pessoa física, que é nosso maior nicho de produção no Brasil, a gente tem muito mais produtor rural, pessoa física, do que pessoa jurídica. Então, quando o direito traz esse olhar para vocês, produtores rurais, pessoas físicas, isso nos traz um alívio, um acalanto, porque, na verdade, estão começando a entender a importância de vocês. Então, a gente percebe que vocês vão conseguir serem atingidos, mas vocês precisam também ajudar nessa situação. Então, Marcelo, Eduardo e Francisco, eu encerro minha fala aqui com bastante esperança, acreditando que dias melhores virão, né?
e que o direito continua em constante evolução e agora trazendo mais uma possibilidade de solução de problemas. Então, muito obrigado a todos. Beleza, Danilo. Deixa eu aproveitar, então, e vamos fazer as considerações finais, porque, de fato, Danilo, coberto de razão, olhou o relógio aqui, a gente se estendeu. Danilo já fez as considerações finais de modo sempre brilhante, e a gente prossegue. Eu vou pedir para o Eduardo e depois o Francisco fazer essas considerações, pode ser? Perfeito, Marcelo. Bom, acho que todo bate-papo aqui foi muito proveitoso. No início ali, de um ponto de vista mais jurídico, mas acho que necessário, né, para desenvolver essa situação. Depois a gente abordou de uma forma mais direta a quem estiver nos ouvindo, que o público-alvo, na realidade, né, o próprio produtor rural, para que ele saiba do direito que ele está adquirindo, né, uma expectativa aí de recuperação em situações difíceis. Eu acho que, sintetizando, a gente deve falar para o produtor rural o seguinte: não tenha, né, como eu já disse aí um pouquinho anteriormente, não tenha vergonha de assumir, né, a dificuldade. Tente se erguer de forma legal e honesta. E é isso que a Lei de Recuperação Judicial, na verdade, esse projeto de lei que vai vir a alterar, né, a Lei de Recuperação Judicial, te oferece, né? Não é uma criação espetacular, não é uma coisa extremamente inovadora, porque isso surgiu da necessidade, isso surgiu de julgados, de tribunais que vêm aplicando, mesmo sem a lei, esse direito ao produtor rural. Você vai ter, com um pedido de recuperação judicial, como os colegas falaram, e o Marcelo observou de forma brilhante, né? De repente vai ser o start ali para a sua vida organizar, né? Você vai ter um início de organização que talvez até então você não tinha. Você tendo deferimento e querendo vencer, querendo passar por esse processo de forma exitosa, você vai ter suspensão das suas execuções, né? É importante a gente ser direto nessas consequências. Você vai ter a suspensão dessas execuções que batem aí à sua porta. Você vai ter a possibilidade de sentar com a cabeça fria e propor ao seu credor um deságio, né? Uma diminuição no valor total que você deve, o que você consegue pagar, o que é viável para você pagar com a sua atividade. Um prazo maior, né? A gente fala aí em recuperações de empresas que a gente está acostumado a lidar em 5, 10, 12, 15 anos. Enfim, vai ser de acordo com a sua possibilidade, né? E você vai ter todos esses benefícios que vão te custar um preço, com certeza. Vão te custar muito trabalho, né? Como o Danilo muito bem observou, não é uma folga, né, para você continuar trabalhando e usar seu dinheiro do jeito que você quer, não. Muito pelo contrário. Eu acho que o compromisso aumenta, mas quando há comprometimento, né, as coisas tendem a dar certo. Então, assim como o Danilo, acho que como o Danilo mencionou, a mensagem é de esperança. Nós estamos esperançosos, assim como é justo que isso se aplique às empresas, como tem se aplicado. O projeto de lei veio trazer o equilíbrio, né? Por que não o produtor rural gozar desse mesmo benefício, sendo que ele ocupa uma posição na cadeia de produção, de circulação de bens, e tão importante quanto as demais empresas, talvez, se a gente olhar em aspecto de Brasil, falando de Brasil, talvez maior, né? Ele coloca comida na nossa mesa, né? Nós temos aí todo um ciclo de agentes, né? Mas ele como eu disse lá na minha outra fala, ele é o primeiro elo da corrente produtor rural. Então, acho que a mensagem principal é essa, né? Procure saber, procure profissionais qualificados, procure se organizar, que agora você tem uma alternativa
extremamente importante para você continuar a sua atividade de forma legal, justa, com todos os seus credores. E é isso aí, bola para frente. Boa noite para todo mundo, obrigado pelo convite, pela troca de ideias. Novamente, boa noite, né, colegas, grandes amigos, e você também que está nos assistindo para o Produtor Rural. Eu começo minhas considerações finais seguindo a mesma linha de raciocínio que o doutor Danilo muito bem colocou e o doutor Eduardo prosseguiu. A nossa mensagem nesse momento é de esperança. Eu acho que com essa positivação no PL 4458, a gente amplia ainda mais a segurança desse procedimento. A gente já tinha um entendimento jurisprudencial muito favorável, o que era já uma coisa muito positiva, e agora fica mais indubitável. Existem alguns players no mercado que ainda tinham medo de procedimento de extração agora, com a positivação, tenho certeza que não ficarão. Informo também, parafraseando o doutor Eduardo, né, a importância também de secure, né, a suspensão das execuções que estão batendo a porta do produtor rural, sobretudo pelo que o professor Marcelo disse, até mesmo no curso, que de 2019 para cá houveram muitas quebras de espaço, né? Então, existem inúmeros empreendedores do setor rural, pessoas físicas, que precisam desse socorro, que a lei de recuperação judicial pode trazer. E faço mais uma vez a minha crítica, né? Com o PL, a gente está tendo a limitação dos créditos do produtor rural, poderão ser ingressados, colocados, submetidos ao seguro de recuperação. Eu acho que isso não deve acontecer. Eu espero que, jurisprudencialmente, a gente retorne ao status antes da positivação, né? Que todos os créditos do produtor rural, pessoa física, sejam inclusos. E também pessoa jurídica. E uma coisa bem interessante que o doutor Eduardo falou antecipadamente, e o doutor Danilo, da questão do medo. Eu acho que o produtor rural não precisa de ter medo. E antes disso, nós temos algumas novidades também nesse PL, que é a possibilidade da negociação prévia, antes do pedido de recuperação, que é muito positivo. Até mesmo nesses casos que a gente tem de créditos que não se submetem, né? Até tenhamos uma inovação jurisprudencial, a gente tem essa possibilidade. E mais duas novidades também que o PL traz, né, que os colegas já debatemos inúmeras vezes, né, no colegiado, a possibilidade do plano de recuperação especial para o produtor rural, seguindo o regramento de recuperação de GNE e GDP, no artigo 70A. Os créditos ali seriam no máximo de 4.800.000, mas há emendas redacionais visando a alteração desse valor. É um procedimento mais simplificado, pode ser de escolha do empresário rural e do seu advogado. Mas caso ele não queira utilizar desse procedimento comum já se abarcaria. E, por fim, temos o financiamento DIF, né, que seria uma injeção de dinheiro para esse empresário que está no procedimento de recuperação. E no procedimento de recuperação, acho que o mais importante para o empresário é fornecer aos seus credores, ao judiciário, além da viabilidade, né, mais uma vez falando, né, mas a possibilidade mais absoluta de reestruturação. E um financiamento nesse momento de recuperação é muito importante. Por fim, encerro as minhas considerações, agradeço ao professor Marcelo, ao doutor Danilo, ao doutor Eduardo, peço desculpas a eles por ter delongado demais a minha primeira exposição, mas que, como disse o doutor Eduardo, eu fiquei muito empolgado e faço uma confissão a todos vocês, que eu sou neto de produtor rural e sei das dificuldades que o produtor rural enfrenta, né? Então, me sensibiliza muito esse tema. Então, é isso. Um grande abraço a todos. Boa noite. Perfeito, Francisco. Eu quero só fazer duas ponderações. Primeira, que a vida não é feita para covardia. A vida é para frente, não há que ser covarde. Então, se alguém está nos assistindo, se um produtor rural teve a hombridade de chegar até aqui, depois de 1 hora de vídeo, agora está encerrando 1 hora de vídeo, segundo o meu relógio, ele tem que saber que ele e todos nós, e o ser humano, ele foi feito para enfrentar os desafios. Os grandes navegadores devem a sua fama às tempestades que enfrentaram. Então, não dá para a gente pensar enquanto receio. Aqui no Sul, o produtor rural é um cara muito beligerante.
o perfil, eu não sei como é que é em cada região, mas no sul do Brasil, o produtor rural é um cara que tem uma expressão faca na bota, está sempre pronto para a batalha. Então, vamos usar essa veia beligerante para defender a vida. O produtor rural, quando ele ingressa em recuperação judicial, em última análise, ele está defendendo o que é dele, o que ele construiu, eventualmente ele sozinho, eventualmente gerações, né? E chamando atenção que a vida não é feita para os covardes, que bote o peito na água e enfrente seus desafios. Nós estamos discutindo o melhor instrumento para isso. Nessa reunião não tem covardes. Nós enfrentamos essa briga, se for necessário, ombro a ombro. Bom, dito isso, cada um com a sua subjetividade, né? Cada um com a sua responsabilidade diante de si, diante dos filhos, diante dos pais. Então, essa é a primeira. E a ponderação. A segunda é simplesmente agradecer o Danilo, o Eduardo, o Francisco, que eu poderia chamar de doutores, como o Francisco tem reiteradas vezes feito, mas eu digo assim, doutores vem de douto, né? Douto que conhece, então eu poderia doutores, mas eu tenho aqui por colegas, advogados extraordinários e amigos. Então, obrigado pela disposição de partilhar durante 1 hora, né, um pouco mais, esse tempo que, de algum modo, também nos homenageia, né? Cada um aqui presente fica feliz porque vai repercutir de algum modo o vídeo, mas é um desprendimento. Vocês poderiam estar com as famílias, vocês poderiam estar em vários outros lugares e decidiram dividir o conhecimento. Dividir o conhecimento e, mais que isso, né, Francisco? Se posicionar. Nós estamos em um campo do direito. Nós não estamos para brincadeira. Se alguém aqui quer saber a hora, são 7:45 da noite e a gente está produzindo esse material tendo em vista informar quem tem a necessidade e curiosidade. E aí, rendo aqui as minhas homenagens aos colegas que tiveram essa disposição de, por mais de hora, trocar figurinha. Obrigado. E com isso eu encerro esse vídeo. Tá bom, gente? Então,